E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês como é que foi a minha primeira semana no curso de Direito, experiências, perrengues, eventos que eu participei. Se quiser saber, só vai continuar assistindo o vídeo. Bom, para começo de conversa a gente já começa logo pelos perrengues, né? Durante a minha primeira semana eu me estressei porque aconteceu algumas coisas que eu não esperava. A minha matrícula, o meu turno, era pela manhã. E eu deixei isso bem claro e todas as informações que estavam no meu aplicativo, todas as minhas aulas eram pela manhã. E eu achei estranho também porque a minha turma ela só tinha 6 pessoas contando comigo. Mas eu não estranhei porque a turma deu continuidade. Eu participei de todas as 3 aulas de introdução, que foi para conhecer todo o local, né, o polo, conhecer os coordenadores, professores, pessoas responsáveis. E a última aula foi sobre os meios digitais, que era os aplicativos e sites que a gente iria utilizar ao longo da graduação. Foi muito importante essa aula porque era por essas plataformas digitais que a gente iria enviar trabalhos, saber informações, tudo. Só que no dia exato da aula, eles não informaram. Ele teve uma reunião lá e eles optaram por não dar continuidade com a turma. E aí é que está o problema. Em nenhum momento, nenhum aluno foi informado. A gente só foi saber que a gente ia ir pra noite quando a gente já estava lá, para o primeiro dia de aula. E eu me estressei porque o mínimo a faculdade não fez, não me informou. Eles poderiam ter usado qualquer meio de comunicação, porque lá tem 2 números, que é o da minha mãe e o meu, tem o e-mail da minha mãe, o meu e-mail, então assim, tem o meu WhatsApp. Eles poderiam ter mandado sinal de fumaça, eu iria entender, eles poderiam sinalizar pelo aplicativo, eu iria ver. Então, assim, o mínimo eles não fizeram. Eu me estressei porque, como eu sou aluno do ProUni, tudo pra mim é em outro local. Então eu tive que ir na secretaria dos alunos, abrir um requerimento para informar que eu iria mudar o turno e agora ia ser pra noite. E assim, no final eu já estava pra noite e não sabia. O meu aplicativo não tinha atualizado e estava mostrando todos os horários pela manhã, só que na verdade eu já estava pra noite. E só foi atualizar o aplicativo com todos os horários pra noite depois de 2 dias. E foi isso que me chateou, porque era pra pelo menos ter a comunicação, né? E não teve. E também eu fiquei com muito medo de perder a minha bolsa. Porque lá no Twitter eu vi algumas pessoas falando que quando não forma turma, você perde sua bolsa e fica em desespero, né? Mas toda a minha documentação já foi aprovada, então assim, eu fiquei relaxado. Eu me informei com o pessoal da secretaria e graças a Deus deu tudo certo, né? Outro problema, eu não queria ir para o horário da noite. Por quê? As aulas elas terminam muito tarde. E a minha faculdade, ela não fica no meu bairro. Eu tenho que ir para outro bairro para poder chegar na minha faculdade. E outro problema, pelo fato das aulas terminarem tarde, é o último ônibus que eu pego. Ou seja, se eu perder aquele último ônibus, eu não vou poder voltar para casa. Só vou poder voltar para casa pela manhã. Então, assim, tem esses perrengues, né? Sem falar do perigo. Porque a minha faculdade ela fica numa avenida. E eu jurava que essa avenida à noite era super movimentada, só que na verdade não é. Então assim, imagina só, eu saio da faculdade e toda a avenida, pela manhã é uma movimentação imensa. Né? É incontável o número de carros que passam por ali por segundos. E à noite não tem ninguém. Aí eu vou andando ali sozinho e tipo, vem uma pessoa nossa, essa pessoa vai me assaltar. Eu já fico logo com medo. E outro problema, a distância da faculdade até a minha parada, porque eu tenho que literalmente cruzar para poder chegar numa praça. Mas é aquela coisa, quando você realmente quer algo, não tem nada que impeça. Eu vou naquele caminho escuro, mas eu vejo que eu vou agradecer daqui a 5 anos. E assim, vale a pena, porque eu estou fazendo o que eu quero. E é isso. Sobre as matérias que eu estudei essa semana, teve uma que faltou. Então assim, eu só vou mencionar as matérias que eu estudei até agora. Eu coloquei meu óculos porque eu preciso ler as coisas que estão aqui. Durante essa semana, eu tive aula de Introdução do Estudo ao Direito, Filosofia e Fundamentos Antropológicos e Sociológicos. A minha aula, ela tem... as minhas aulas são na segunda, terça, quarta e quinta, menos a sexta. Então, é por isso que eu só tenho 4 matérias. Vamos começar por filosofia. Eu me identifiquei muito com essa parte da aula e também com o professor, né? E os tópicos que a gente vai estudar é a história da filosofia antiga, democracia ateniense, obras platônicas e Aristóteles e organizações sociais.
Tem outros tópicos aqui, só que eu não vou mencionar porque eu ainda não cheguei nessa parte. Durante essa semana a gente só tocou nesses pontos. E também eu não me sinto confortável em estar falando sobre algo que eu ainda não estudei. Então, até agora eu só vou mencionar sobre essas partes. E na aula de introdução do estudo ao direito, como foi a primeira aula, a professora ela dedicou esse momento pra gente conhecer, né? Pra gente explicar, falar, todo aquele negócio de introdução, né? Conhecer o pessoal. E também eu gostei muito da professora. E ela passou um livro pra gente ler que vai servir como complemento para a próxima aula, que o livro se chama O Caso dos Exploradores de Caverna. E inclusive eu já estou terminando de ler esse livro. Ele é bem pequenininho. Eu estou na página 25. Já estou quase perto. O livro tem 38 páginas, né? E sobre a aula de fundamentos antropológicos e sociológicos, eu gostei muito dessa aula porque a professora ela nem conhecia a gente. Mas ela já chegou pedindo para todo mundo mencionar algum ponto que a gente queria debater durante aquela aula. E uma coisa que eu achei engraçada foi porque todo mundo escolheu um ponto, mas só foram pontos polêmicos. Sobre questões raciais, desigualdade social, direito da mulher, implementação de leis, política, esquerda e direita. E, assim, foi bom porque todo mundo pôde expressar sua opinião, claro que respeitando, cada um respeitando o outro. E, assim, foi muito bom. A gente viu a hora passar, assim, rápido. Não deu pra falar sobre tudo. Mas a gente anotou, no caso, eu anotei alguns pontos aqui que a gente debateu na aula, que inclusive foram muitas coisas. E como a aula ela foi muito de debate e troca de opiniões, não deu pra falar sobre tudo. Então a professora ela pediu pra gente ler o plano da semana 1 e 2. E teve algumas coisas aqui que eu anotei porque eu não conhecia. Incluindo sobre o poliamor, mas eu vou pesquisar mais, que inclusive vai ter um resumo para o Instagram. Eu fiquei me sentindo um pouco mal porque eu não sei se eu já ouvi falar em poliamor, não sei, mas eu vou pesquisar sobre, calma aí. E para fechar aquela aula com chave de ouro, a professora ela pediu para a gente fazer um texto dissertativo argumentativo e colocou 3 tópicos para a gente poder escolher, né? Eu escolhi o sobre capitalismo e mobilidade social, que inclusive já está pronto. Eu só estou esperando chegar o dia da aula para eu poder entregar. Eu fiz no digital. Eu tenho que saber o e-mail dela, porque pelo aplicativo da faculdade eu não consigo enviar. Eu não mencionei essa parte lá na introdução do vídeo, mas eu acho que seria legal também falar sobre a minha organização. Eu tenho 4 matérias durante esse período, e eu estava pensando em ter 4 cadernos, um para cada matéria, só que ia ficar muito tumultuoso. Então, o que eu achei melhor? Eu já tenho esse caderno aqui em casa, que era novo, eu comprei ele há 2 anos atrás, durante a pandemia. E o que eu fiz? Todas as matérias que eu tenho vão ficar aqui, eles é de 20 matérias. E esse caderno aqui, eu vou apenas dedicar ele para os resumos. Tanto é que tem alguns aqui que já estão prontos para ir para o Instagram. E sim, os mesmos resumos que tem aqui são os mesmos resumos que vão lá para o Instagram. E falando sobre a questão de eventos que eu participei, era para mim ter outro caderno para esses eventos. Só que é aquela coisa, né? Eu ia ter muito caderno, ia ter muito papel. Então eu optei por comprar uma lousa, no caso é chamada de lousa mágica. E aqui eu anoto todos os eventos que eu me inscrevi para participar. E quando eu vou participando, eu passo um tracinho aqui, porque todos esses eventos, eles têm hora que vai ser calculado lá no site. Que no caso, na minha faculdade, é chamado de Atividades Acadêmicas Complementares. É abreviado como AAC. E cada evento desse aqui vale 10 horas. Então, eu me inscrevi nesses aqui tem o nome do evento e o dia, e se ele é online ou presencial. No caso, os que eu já participei foram... No caso, os eventos que eu participei foi o debate do Augusto Lilás, que foi incrível. Esse debate teve total ligação com o meu curso. A gente falou sobre a dificuldade da mulher na família, no mercado. Também falamos sobre a Lei Maria da Penha, implementações da lei do direito das mulheres. E também a faculdade ela trouxe 2 mulheres, assim, simplesmente incríveis, que criaram uma empresa do zero. Começou a partir de um grupo, quando elas ficaram desempregadas no final de um projeto de engenharia, e ela criou um grupo do WhatsApp com apenas 6 mulheres, e hoje a empresa já está se expandindo, tornando-se uma empresa multinacional totalmente ministrada por mulheres. Infelizmente eu não anotei o nome da empresa, então eu não tenho como compartilhar aqui, eu peço desculpas. Eu também participei da oficina do Avaliando Aprendizado, aula de como organizar um plano de estudo, que querendo ou não foi muito importante para algumas pessoas.
e a do marketing jurídico, que aconteceu no dia 1/9, que inclusive foi bem recente, né? Uma das aulas que eu assisti, que eu fiquei apaixonado, foi o marketing jurídico. Nessa aula a gente aprendeu tudo sobre a advocacia, como abrir a advocacia do zero até a parte final, meios de contratação, como ter uma cartela de clientes, meios de divulgação, o brand pessoal da empresa. E assim, um dos pontos que eu amei foi porque essa aula foi ministrada totalmente por mulheres empreendedoras. Então é isso, pessoal. Tem outros eventos aqui que eu ainda vou participar, mas como ainda não chegou o dia, eu não me sinto apto a falar sobre, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, curtir. E se você quer saber mais sobre direitos, resumos, só ir lá no meu Instagram.